Bom, hoje nós vamos falar então de acidente ofídico, pelo menos os conceitos básicos, assim, né? Esse material aqui, ele é um material que eu uso para clínica, então ele tem até o tratamento, mas eu vou entrar aqui só na parte conceitual, né? Só nas partes mais importantes que a gente vai usar para a prova. Bom, num termo geral, falando de acidente ofídico, nós temos aí pouco mais aí de 2.700 espécies, né, de ofídicos em todo o mundo, né? Aproximadamente 450 dessas possuem dentes frontais, né? Então são capazes de inocular o veneno, certo? O ofidismo, o nome ofidismo, ele vem aí de uma síndrome resultante da inoculação, né, dessas substâncias venenosas, né? É, é, especificamente falando aí das serpentes hoje. E o que difere aí da gravidade de um paciente para outro, o que vai determinar a gravidade desse quadro clínico? Primeiro, é a característica do veneno, né? Cada serpente ela tem um tipo de veneno, uma característica específica. O sítio de inoculação, onde foi inoculado, se pegou grande vaso, se pegou pequeno vaso, se pegou só tecido muscular. E o tratamento adequado no momento certo, né? Então, é, esses são alguns pilares que vão determinar a gravidade desse nosso paciente. Bom, atualmente no Paraguai são 6 famílias, né, dessas serpentes. Dentre as 6 famílias se subdividem em mais ou menos 100 espécies, né? 3 dessas famílias possuem glândulas venenosas, né? E 3 desses gêneros, com 10 espécies, são responsáveis por alguns tipos de acidentes aí que são comuns. O primeiro deles é o Botrops, né? O Botrops aí, também chamada, é, quer dizer, falando assim também, é uma inoculação bem importante, certo? Só que essa Botrops, ela tem um efeito muito, muito característico, que, que é o quê? Essa Botrops, a gente fala a jararaca, né? A cobra jararaca, ela tem uma característica que é essa fosseta lateral, né? É mais ou menos ali um buraquinho, um furinho entre o olho e a narina do animal, certo? Esse veneno é bem característico por ele ter uma ação necrotizante, né? Uma ação, como que eu posso dizer, proteolítica, né? Efeito necrosante. Ela é bem característica. Então você tem ali jararaca, tem jaracuçu, todos esses animais aí são da família, são do gênero Botrops. Já o Crotalus, né? O Crotalus, lembra bem. O Crotalus é a cobrinha do guiso, é a cascavel, beleza? E você tem ali o Micrurius, que é a cobra coral, beleza? Então, algumas serpentes aí que a gente vai estudar hoje, que a gente vai ver de maior importância, pelo menos para nossa região aqui, os ataques mais frequentes. Vamos lá. Característica das serpentes, né? Corpo cilíndrico, ela carece de extremidade, né? E a pele é constituída por escama lisa, pelo menos na maioria, e a cabeça tende a ser um pouco planada, beleza? Do Crotalus, lembra lá, o que difere do Crotalus é o guiso, né? Da cascavel ela tem o guiso, que ela emite aquele som bem característico
do seu gênero. Falando da epidemiologia, no Paraguai, tá? No Paraguai, grupo mais afetado são homens com idades compreendidas entre 10 e 59 anos, no Paraguai. Se você for ler manual brasileiro, provavelmente você vai encontrar entre 10 e 65, tá? Entre 15 e 65, entre 15 e 60, vai do manual, vai da região que você for ler. No Paraguai, é de 10 a 59 anos, né? Zona mais afetada são os membros inferiores. E a que está mais associada nesses acidentes, no Paraguai, são os potrópes, a jararaca, certo? Então, nós temos aqui a classificação de acordo com o tipo de dentição da víbora. Nós temos as aglifas. Quais são as aglifas? As aglifas, elas não têm condutos inoculadores, tá? Ela não inocula veneno. Ela, então, seria, podemos falar grosso modo, ela é inofensiva, né, frente a um ataque a um ser humano. Nós temos as opstoglifas. As opstoglifas, ela tem um par de dentes inoculadores na região posterior da boca, tá? Mais para trás. Beleza? Na parte superior, e já tem a propriedade de inocular veneno. As proteoglifas têm um par de dentes inoculadores que são imóveis. Beleza? Eles são fixos ali. E eles têm um canal completamente fechado. Beleza? E temos as solenoglifas. As solenoglifas, essa dentição ela já é mais fina, ela já é maior, ela já tem uma curvatura mais leve, beleza? A ponta dirigida para trás e são muito móveis, né? É uma dentição muito móvel. Tem um conduto central, então tem uma capacidade de se adaptar muito de uma maneira mais fácil à superfície em que ela for atacar. Quais são as generalidades dos venenos? Bom, o veneno ele é uma secreção viscosa, né, uma substância viscosa que tende a ter um caráter amarelo, né, amarelento. É rico em proteínas, beleza? E a maioria dessas proteínas, esses complexos proteicos, tem atividade enzimática. Função: imobilizar ou matar a presa, né? A composição é sempre variável de família para família. E a nível de gênero, as do gênero Botrops, que estão ali entre o gênero Botrops, a variação é menor. Então, entre o gênero, a variação de veneno é menor. A variação de veneno é maior quando você tem aí uma diferença de família, certo? A quantidade de veneno e sua toxicidade depende do quê? Primeiro, da zona geográfica em que habita essa serpente, tá? Depois, a idade da serpente. A serpente, quanto maior, mais inoculação de veneno ela tem. Então, varia também do tamanho da serpente, da época do ano. Tem época que ela, determinada víbora, ela tem uma capacidade, uma reserva de veneno maior, né? E alimentação prévia ou não da serpente. Isso tudo vem ali daquele fato dela atacar ou não também. Bom, os venenos eles podem se classificar segundo os seus efeitos predominantes em substâncias que têm propriedades coagulantes. Então, o paciente morre por uma coagulação intravascular disseminada. Enfim, efeito proteolítico ou necrosante, né? Ou necrotizante em espanhol. Efeito hemolítico, né? Destrói hemácia. Neurotóxico, o paciente apresenta aí uma clínica neurológica tremenda, então afeta direto ali o sistema nervoso. E miolítico, né? Tem capacidade ali, propriedade de destruição
de tecido muscular. Geralmente, o perfil de um paciente vítima de acidente ofídico aqui nós estamos no Paraguai, mas se você for ver aqui, pelo menos na América do Sul, de um modo geral, geralmente são homens, homens, né, agricultores, ou estão relacionados aí à agricultura, ao campo, né, picadas em membros inferiores, tende a ter ali uma incidência maior durante os tempos chuvosos, né? E a principal queixa que o paciente chega no hospital, no PS, te referindo, geralmente esse paciente ele chega ali aproximadamente já depois de 6 horas, depois de 4 horas, porque costuma-se, da mente aonde esse paciente ele é atacado está muito longe do hospital, tá? Estou generalizando aqui. É dor, inflamação, equimose, beleza? E, dependendo do caso, flictema, tá? Aquelas bolhas, tá? E a sintomatologia sistêmica que pode apresentar esse paciente é a incoagulabilidade sanguínea, dor de cabeça, né? Cefaleia, gengivorragia, o paciente começa a sangrar pela gengiva. E, em poucos casos, a mortalidade logo depois da aplicação do soro antiofídico, tá? Isso aqui a gente está falando no Paraguai. O botrópico, né, jararaca, qual que é a propriedade característica do veneno dela? É proteolítica. Ele induz uma degradação proteica responsável da lesão local. Então você tem uma necrose de tecido muscular, de tecido adiposo ali onde foi inoculado esse veneno, até no tecido vascular, né, no endotélio vascular. Então você tem essa lesão ali, você tem essa destruição, falando a grosso modo, do local, né? O efeito coagulante dele, né, CID, ele induz uma coagulação intravascular disseminada por uma patologia chamada aí coagulopatia de consumo, tá? Também o paciente pode cursar com eventos hemorrágicos, beleza? Qual que é o quadro clínico desse paciente? Ele pode chegar manifestando dor local, tumefação, né? Linfadenopatia regional, equimose no trajeto dos vasos. Então, por onde está chegando aquelas veias, aquelas artérias que estão perto do sítio de inoculação e o veneno, ele subiu ali por aqueles vasos ali, vai ficar roxo, né? Vai ficar o sinal do vaso certinho na pele do paciente, beleza? Então, sangramento através da ferida, flictema, ampola. E a manifestação sistêmica desse tipo de acidente com a jararaca, com o botrópico, é a fibrinólise, beleza? É a incoagulopatia. É hemorragia de diferentes níveis, beleza? Varia de paciente para paciente. Vamos lá. O que eu acho no laboratório desse paciente aqui? O tempo de coagulação. Eu tenho um tempo de coagulação incoagulável até 15 minutos. Beleza? Isso já é um padrão importante de início para o soro antiofídico, para a terapia de soro antiofídico, né? Então, o paciente apresenta leucocitose no hemograma, neutrofilia, porque começa a ter um processo inflamatório. Então, você tem ali uma taxa de leucócitos em ascensão. Dependendo a extensão da anemia, né? Você pode ter ali a extensão da hemorragia, você pode ter um quadro de anemia também. Pode ser que esse paciente te apresente ureia e creatinina elevados por uma possível lesão renal, tá? E os eletrólitos desse paciente. O que acontece? Se esse paciente me apresenta uma injúria renal aguda, eu preciso controlar o potássio desse paciente, tá? Eu preciso fazer o rim desse meu paciente trabalhar.
Esquema terapêutico, não vou entrar com vocês aqui. Quais são as complicações locais desse acidente? Infecção no sítio de inoculação, deficiência funcional pelo edema gerado. Então, às vezes a mão do paciente, vamos botar um exemplo que essa mordedura foi na mão. A mão fica tão inchada que você não consegue mexer o braço, tá? Síndrome compartimental, que é onde você tem um aumento da pressão dentro do compartimento do membro, necrose, gangrena. E as complicações gerais, sistêmicas, é o choque, né? É a descompensação metabólica do paciente, hemorragia, coagulação intravascular disseminada e a injúria renal aguda, né? Porque você tem aí necrose tubular associada, às vezes, a esse evento. O crotálico, né? A cascavel, a cobra que tem o guiso. Ação do veneno, característica que ação neurotóxica, né? Ele atinge ali a sinapse neuromuscular, inibe a liberação de acetilcolina, então você começa a ter ali bloqueio neuromuscular, beleza? Paralisia motor, o paciente morre por insuficiência, por parada respiratória, porque paralisa a musculatura, né? Você tem uma paralisação motora dos músculos respiratórios, tá? Ação miotóxica. Essa ação miotóxica, como que ela seria? Devido à lesão produzida por uma proteólise na própria fibra muscular, né? Você observa fibra necrótica. Ação coagulante. Mesma coisa. Consome o fibrinogênio. O sangue não consegue coagular direito. Beleza? Então o paciente pode apresentar afibrinogenemia. O paciente tem um tempo de coagulação prolongado. Quais são as manifestações locais no sítio da mordedura? Dor, inflamação, beleza? Lembra que os dentes dessa víbora aqui são finos e móveis, né? Então a picadura aqui é bem fininha, discreta mesmo. Pode haver parestesia, beleza? E geralmente não tem presença de hemorragia no local. Manifestações sistêmicas. Diplopia, o paciente tem diminuição da agudeza visual, o paciente começa a enxergar tudo duplicado, meio embaçado. O paciente tem transtorno de acomodação, transtorno de equilíbrio, né? Efeito neurotóxico, ó. O paciente tem oftalmoplegia tardia, depois de algumas horas o paciente começa a apresentar paralisia dos músculos oculares, pitose palpebral, né? Face miastênica, cai metade da face do paciente, né? O paciente apresenta queda de pálpebra, flacidez de músculo facial, então o paciente ele começa a ter ali dificuldade para falar. Fasciculações musculares. O que são fasciculações musculares? São espasmos, né? Paralisia de pares craniais, né? Como assim? O paciente começa a ter disfagia, dor ao deglutir, disfonia, você não consegue mais falar, né? Cialorreia, paralisia de extremidades, músculos intercostais, diafragma. Então, você tem um acometimento muscular aqui também, dentro das manifestações sistêmicas, muito considerativo. Tá? Então, o paciente também morre por insuficiência respiratória devido à paralisia de músculo acessório, né? Músculo respiratório. E esse paciente pode cursar com hemorragia e hemólise, destruição de hemácias. Como que vem o laboratório desse camarada aqui? Anemia hemolítica, né? Reticulocitose, hemate fragmentado. O tempo de coagulação, na maioria das vezes, vai estar prolongado. O paciente não vai estar tendo uma dificuldade de coagulação. O paciente começa a apresentar hiperbilirrubinemia.
né? Bilirrubina direta, mioglobina sérica aumentada, porque esse camarada começa a ter destruição muscular, né? Miólise. Esse paciente vai ter aumento de ureia, creatinina, aumento de potássio, porque houve destruição muscular, né? Tá liberando mioglobina na corrente sanguínea. Mioglobina, ela é nefrotóxica, ela faz uma injúria renal aguda. O paciente começa a entrar num quadro de síndrome miometabólica nefropática. E o sedimento urinário, você vai pedir para você avaliar o tipo de insuficiência renal que ele está tendo ali. Beleza? Como que está o rim desse camarada. Esse é um paciente que eu preciso forçar a diurese, um paciente que eu preciso forçar esse rim a trabalhar. Complicações: insuficiência respiratória aguda grave, porque paralisa a musculatura acessória, né? Acidente vascular cerebral hemorrágico de origem hemolítica, injúria renal aguda ou insuficiência renal aguda, né? Como vocês quiserem chamar, porque você tem necrose tubular, você tem essa meta-hemoglobinúria e mioglobinúria, você tem célula muscular passando pelo rim ali e sendo mandada para fora também. Isso tudo tem um efeito nefrotóxico. E esse paciente de injúria renal aguda, ele pode se tornar um paciente insuficiente renal crônico, porque tem necrose cortical. Na maioria das vezes, pode ser bilateral nos dois rins. Então, o paciente que fica escravo de hemodiálise. Beleza? Já o elapídico, que é a coral, você tem efeito neurotóxico, né? Por quê? Esse efeito neurotóxico ele é mais violento porque tem colinesterasa, ok? Então você começa a ter uma ação na altura da sinapse, lá no receptor periférico da acetilcolina. Você tem bloqueação um bloqueio na recepção da acetilcolina. Então a coral ela tem essa característica do efeito neurotóxico ser mais acentuado, beleza? Afetações clínicas, manifestações clínicas locais e sistêmicas. Geralmente são leves. O paciente pode ter muita dor, edema, eritema, parestesia com progressão proximal, tá? Aqui que tá face miastênica, pitose palpebral bilateral, diplopia, anisocoria, uma pupila está dilatada e a outra está contraída. O paciente tem uma das pupilas não reagentes, enfim, oftalmoplegia, paralisia do velo de paladar, fasciculações, paralisia de músculo intercostal, de músculo diafragmático, secundariamente, uma dificuldade respiratória, tá? Na pior das hipóteses, falando de complicações, é o paciente que vai cursar com insuficiência respiratória aguda grave, que é o que vai levar ele a óbito de uma forma mais rápida, se não acudido de uma maneira correta. O que a gente não pode fazer de maneira nenhuma nesse paciente? Incisão, punção, descarga elétrica, cauterização, nem congelamento da pele no nível da picadura. Não suga o veneno quando a víbora inocula veneno, tá? Não sugar, não pressionar, porque muitas vezes você tentar tirar esse veneno, extrair esse veneno, você vai inocular mais veneno para dentro, tá? Esse caso, pessoal, não se realiza torniquete, beleza? O torniquete nessas situações ele não demonstra eficiência, tá? No caso da mordedura por víbora. E esse paciente a gente evita o máximo a fazer qualquer tipo de medicação por via intramuscular. Beleza?
Quais são as características gerais do soro antiofídico, né? De onde vem o soro antiofídico? Você tem ali uma solução purificada de imunoglobulina obtida do plasma do cavalo. Doutor, do plasma do cavalo. Tá? E esse plasma, geralmente, são de cavalos ali, inoculados com veneno de serpente. Então você tem soro antibotrópico, soro anticrotálico, soro antilapídico. Você tem soro antibotrópico e anticrotálico. São soros de amplo espectro, né? Você tem soro específico, beleza? Que a gente tá falando especialmente de víboras, mas tem soro para escorpião, para aranha, tá? Eles são caracterizados como monovalente, que é aquele específico para determinado tipo de cobra, e o polivalente, que abrange aí 2 ou 3 espécies, tá? Isso aí não é uma regra com respeito à fabricação desse soro antiofídico. Beleza? Alguma dúvida?